Mongaguá, Vozes na História Não Esquecida. Este projeto conta com o apoio da Prefeitura de Mongaguá. Realização: Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Imagem das ondas do mar, vista de cima. Você já se perguntou quem escreve a história de uma cidade? E mais importante, quais histórias ficaram de fora dos livros? Por muito tempo, um grupo específico foi responsável por escrever a história oficial. Datas, nome de estradas, construções, melhoramentos, tudo registrado com precisão. Mas e as histórias da gente comum? Aqueles que não aparecem nos livros. Aqueles que viveram, sofreram, lutaram e amaram neste lugar? A ciência histórica, por muitos anos, nos apresentou os vencedores. Mas quem eram os vencedores? Eles nos chamavam de selvagens, quando, na verdade, somos os guardiões da memória deste território. Mongaguá não é só uma cidade com estradas, hotéis e prédios. É um lugar de histórias silenciadas, de vozes que durante muito tempo foram menosprezadas. E hoje sabemos que não podemos mais entender o passado sem escutar essas vozes. Símbolo pássaro preto embaixo escrito, Peguatá. Do Grupo Cultural Peguatá, criamos este documentário para contar as histórias que não foram contadas nos livros oficiais, mas que continuam vivas na memória do nosso povo. Por isso, fomos atrás dessas histórias. Entrevistamos quem vive aqui há muito tempo, quem viu Mongaguá nascer e se transformar. E agora contaremos as histórias de pessoas que carregam o espírito da nossa cidade. Uma ilustração de Mong, uma montanha criança. Olá! Esta é Mongaguá, uma área de 1.402,755 km², com morros, rios, quedas d'água e uma biodiversidade incrível entre a Mata Atlântica e o Oceano Atlântico. Um lugar cheio de vida natural e histórias que a tornou uma cidade. Eu sou uma cidade? Como isso aconteceu? Ah, minha pequena Mong, isso começa com a chegada dos humanos. Alguns passaram e deixaram pouca marca, mas outros chegaram e mudaram completamente a paisagem. Mas lembre-se, sua história não começa quando você vira uma cidade. Ela começa muito antes disso. E o que faz um lugar como eu se tornar uma cidade? Um coração humanizado veste adereços indígenas. Nós, os tupis e os guaranis, estamos aqui há gerações, muito antes de os colonizadores chegarem em 1500. Esta terra sempre foi nossa casa. Eu lembro de pessoas caminhando pela mata. Seus pés faziam cócegas em mim. Há muito tempo atrás andávamos livres por muitos territórios no Brasil e fora dele. Não tínhamos casa, não existia fronteiras, cidades ou países. As matas eram nosso lar. Hoje andamos por rodovias, mas ainda temos uma ligação com a terra. Rodovia? Isso me lembra algo. Não sei o que. Imagens aéreas da cidade, antes da pavimentação. Um carro atolado com água até metade da roda. Um cérebro de óculos passa com um carro pela tela. Desde pequena, eu descia pela rodovia Anchieta. E às vezes os carros ficavam atolados na maré alta ou no encontro do rio com o mar. Já que naquela época não existiam ruas asfaltadas, era uma aventura. Mong, As cócegas aumentaram bastante depois das estradas. E você sentiu o trem? Trem? E o que o trem tem a ver comigo? imagens antigas. O trem? Ele foi um marco. Ele trouxe e levou gente e também transportava tudo o que produzíamos, como bananas,
e trazia para cá o que não tinha na cidade. A cidade começou a mudar muito com ele. Mong segura um trem de brinquedo. Jornal com a manchete Entre Morro e Mar, a calma de 11 anos. E as pessoas de onde vieram? Os primeiros habitantes humanos deste território eram os povos Tupi e os Guaranis. Sempre estiveram aqui. Já os colonizadores, ou melhor, invasores, os portugueses chegaram, Mongaguá virou uma rota de passagem entre Itanhaém e São Vicente. A migração dos não indígenas para Mongaguá começou a crescer a partir da década de 1970, junto com o êxodo rural. Quando as pessoas deixavam o interior do Brasil para buscar oportunidades em cidades maiores. Foi então que Mongaguá começou a mudar rapidamente, muitas vezes sem um planejamento adequado para tanta gente que vinha de todo o Brasil. Mong. E eram muitas pessoas? Em 1970, Mongaguá tinha cerca de 2.000 moradores. 20 anos depois, em 1990, já éramos 30.000. E hoje, 2024, a cidade conta com cerca de 60.000 pessoas. E quando tinha poucas pessoas, como vocês brincavam? Coração. Nossas brincadeiras eram na mata. Subíamos em árvores, caçávamos e pescávamos para nos divertir. É humanizado, com um laço na orelha. Para mim era diferente. A minha mãe preferia que a gente brincasse perto de casa. A gente subia em árvores, fazia os nossos próprios brinquedos. Perna de pau, carrinhos de lata de leite em pó. Naquela época, não tinha leite de vaca por aqui. E as casas eram tão distantes uma das outras. Eu brincava só com os meus irmãos. Mão humanizada, com um chapéu e uma vara de pescar. Eu brincava de pipa e pega-ladrão, mas comecei a trabalhar cedo. Com 9 anos já era pescador. Cada um de vocês brincava de um jeito diferente. Um na mata, outro no campo, outro na praia. Por isso, tudo parecia tão variado. Imagem antiga. Pessoas em rua de areia. Eu trabalhava perto do mar, mas não comecei a trabalhar tão cedo. Na verdade, eu vinha para Mongaguá nas férias escolares. Naquela época, muita gente de São Paulo tinha casas de veraneio aqui. A criançada adorava brincar nas dunas, que eram enormes. Quase não haviam casas, muito menos prédios. Hoje, onde é o centro, existiam muitas dunas de areia. E olha que isso era em 1960. É importante lembrar que o lugar onde a pessoa vive influencia suas experiências e interações com Mongaguá, assim como a cultura, a idade e a classe social. A história também muda dependendo de quem a conta. Por exemplo, as vivências dos trabalhadores são diferentes das elites. E qual versão é a mais verdadeira? Depois do avanço científico da história, descobrimos que não existe uma única verdade. Cada versão é moldada por quem vive e a experiencia. O importante é não deixar que uma história apague a outra. Mas você disse no começo do documentário que os europeus achavam que os povos daqui eram selvagens. Isso não era verdade, né? Tem razão, Mong. Símbolo Peguatá. Você é uma menina muito esperta. No passado, a visão sobre isso estava errada. Para eu explicar, teria que voltar muitos séculos e falar sobre o pensamento europeu. Mas isso é história para outro documentário. O importante agora é saber que hoje não devemos comparar culturas como antes, pois isso é um erro, já que nenhuma cultura é superior à outra. É por isso que o Peguatá é contracolonial. Não devemos dizer que a história oficial dos europeus é mentirosa, e sim que ela precisa ser revista e ser estudada de forma crítica, para que assim outros saberes possam ser considerados e erros do passado serem solucionados. Coração, o seu povo estava aqui há mais tempo. O que você tem a dizer sobre isso?
Coração. Nós, povos indígenas, temos saberes milenares que são transmitidos oralmente, de geração a geração. Os europeus aprenderam muito com a gente e nós com eles, mas houveram muitas escolhas que nos prejudicaram e favoreceram eles. E isso me afeta? Eu sei como. As pessoas acham que construir ruas e casas é sinônimo de progresso, mas esquecem de dar importância a outros conhecimentos. Quando eu era criança, tudo era difícil. Não tinha iluminação nem ruas. A gente ia para a escola pelos trilheiros e à noite usava lamparina. Chovia muito, mas não alagava como hoje. Quando faltava comida, tínhamos as mandiocas que meus pais plantavam e as frutas como banana, goiaba, morango do mato. Em 1970, mesmo na fome, tínhamos algumas opções. Hoje é triste ver a cidade sem árvores e o povo pagando caro em frutas no mercado que antes tinham em fartura. E hoje, quem tem um terreno para poder plantar? E o jeito que a cidade foi construída faz muita gente sofrer com as enchentes. Se tivessem aprendido com a arquitetura dos indígenas e mesclado nossos saberes com o deles, muitos problemas seriam prevenidos. Eu já sei. Eu vou fazer um terremoto para destruir todas as casas. Não, pera. Estou em cima de uma placa tectônica completa. Não consigo criar terremotos. Vou pedir para o mar mandar grandes ondas que levem embora todas as construções e ficar só as pessoas. Aí podemos voltar como era antes. Calma. Eu sei que você está chateada, mas não é bem assim. Coração com o celular na mão. Sim, lembra que dissemos que os forasteiros também trouxeram bons conhecimentos? O mundo muda e os seres humanos também. Não podemos ficar presos no passado. Nós, indígenas, mudamos como qualquer sociedade. Hoje, muitas tecnologias nos ajudam, como os celulares, que são usados para criar referências nas nossas trilhas, e as estradas com automóveis que facilitam a locomoção. Eu queria que meus avós tivessem tido um pouco das melhorias da época de agora. Não entendo. Eu sei. É difícil entender os humanos. Somos complexos. Há conflitos de interesse e visões diferentes sobre o que é o bom viver. Temos várias ciências para tentar compreender nossas contradições. As principais são as ciências humanas: história, antropologia, sociologia, economia, ciência política. Outras ciências também são importantes, como a psicologia, a biologia, a neurociência. Até as ciências exatas nos ajudam. Existem explicações milenares, explicações religiosas, buscamos na arte, na espiritualidade, na astrologia. E mesmo assim é difícil para nós nos entendermos. Imagina para você. Imagens de barcos de pesca. Eu só sei que não gosto de algumas coisas como estão. Tenho saudade de ir pescar no mar às 3 da madrugada. Pegava muitos peixes e conseguia dinheiro suficiente para viver sem fazer mal para a natureza e para mim. Às 11 horas da manhã já estava em casa. Hoje, o excesso de iluminação da cidade afugenta os peixes, sem falar nos grandes navios. Eles usam métodos violentos que matam muitos seres, desperdiçam alimentos e poluem os mares. E não sobra pesca para nós que trabalhamos com barco pequeno. Sobreviver da pesca hoje está muito difícil. Entende? Cérebro. Olha, eu entendo que o progresso foi necessário. Tanta gente chegou, então precisavam levantar os prédios, melhorar as ruas, construir escolas e hospitais. Mas, sabe, algo ainda me incomoda. Parece que, apesar de tudo, tem algo no passado que me faz sentir falta. Essas mudanças não me deixaram tão feliz quanto eu achava que deixariam. Mas se vocês sentem falta do passado, a gente podia voltar no tempo.
Os povos nativos não querem voltar como era antes. Eu disse que coisas boas acontecem com o progresso. Existem muitos povos indígenas no Brasil e na América Latina. Eu não posso falar por todos, afinal, são muitos e têm culturas diferentes, maneiras diferentes de ver o mundo. Mas quando digo que alguma coisa hoje são boas, isso não apaga as coisas ruins. Por isso, muitos de nós lutamos por nosso território e pela retomada de nossas tradições. Mong, vivemos no século XXI. Não dá para mudar a história, mas temos o dever de apontar os erros que ainda são cometidos. À medida que vão construindo prédios em você, modificamos muitas coisas. Algumas são boas, outras são horríveis. Os tupis e os guaranis caçavam e viviam por um vasto território. Hoje se tornou tudo isso perigoso. Perigoso por causa dos animais que eu ainda tenho? Não, sempre convivemos bem com a mata. O Shondaro, nossos guerreiros, aprendem desde pequeno a respeitá-la. O perigo agora são as armas dos humanos. Não podemos mais caçar longe da aldeia porque as terras foram tomadas e corremos riscos de vida. Os animais fugiram com o barulho e a expansão das cidades. Vivemos um dilema, Mong. Tivemos a demarcação de terras aqui em Mongaguá somente em 1990, o que nos protegeu de perder tudo, mas também nos confinou. Antes éramos seminômades, seguíamos os ciclos da roça e da caça. Agora temos que aprender a trabalhar na cidade, viver na aldeia e manter os nossos costumes. É muito difícil. É verdade, coração. Essa adaptação não é fácil. Assim como você, eu não posso falar por todos os mongaguaenses, nem mesmo por todos os pescadores. Cada um tem seu jeito de viver e, para mim, o mar é fundamental. Ele é nossa vida, nossa saúde e nossa fonte de alimento. Precisamos encontrar um jeito de respeitar tanto a terra quanto o mar. Isso! Antes tínhamos contato com a natureza e o nosso modo de viver aqui era tão diferente. Naquela época a gente sonhava com o progresso. Agora que ele chegou, não é como esperávamos. Vocês não têm noção de como era isso aqui. Mata nativa no centro da cidade. Não existiam ruas. Minha casa era no areião. E os animais? Mas eu ainda tenho animais. Mas não como era antes. Tinha jacarés, tamanduás. Eles adoravam comer as bananas. Havia muitas cobras que saíam até pelos canos das casas. E maritacas. Bom, até onças apareciam. Mas tudo mudou. Símbolo Peguatá. Sabe, Mong, a gente não queria trazer tudo isso à tona nesse documentário. Nossa ideia era falar somente das coisas boas sobre você. Mas, nas entrevistas com os moradores, percebemos uma insatisfação geral. Fomos atrás de dados e pesquisas e sabe o que descobrimos? O problema não é você, não é mesmo. Para entender o descontentamento, temos que voltar na história do Brasil e até da América Latina. É muita coisa, Mong. Descobrimos, por exemplo, que ainda havia traços de escravidão aqui depois de 1900. Famílias que, mesmo libertas, seguiam dependentes dos antigos senhores. E os livros quase não falam disso. Se não entendemos todo o passado, corremos o risco de não compreender o presente. Cérebro. Sabe, agora eu entendo do que eu sinto falta no passado. Ouvindo vocês, recordei de tantas coisas. Quando eu era jovem, a cidade se unia para celebrar a vida. Haviam festas, conversas e trocas de saberes. Lembro que não tinha energia elétrica.
Os homens usavam lamparinas para visitar os vizinhos e mesmo sem asfalto, todos se reuniam para trocar músicas e prosear. O carnaval então era espetacular. A cidade inteira se mobilizava para costurar fantasias e preparar desfiles. Parecia que o carnaval de Mongaguá superava até o de Santos. As procissões religiosas atraíam grandes multidões. Não posso esquecer dos bailinhos do Itapuã e dos cinemas no centro. A cidade era cheia de alegria. E, infelizmente, nossos patrimônios históricos e culturais estão se perdendo. É essencial conservar e proteger os patrimônios históricos e culturais de uma cidade. Assim, seu povo mantém a sensação de pertencimento, o que fortalece o amor pelo lugar onde vive. Todos os entrevistados amam Mongaguá, vivem aqui há muitos anos e não querem ir embora. No entanto, sentem falta de algo precioso que se perdeu com o crescimento da cidade. As comidas populares, as festas, os costumes, as formas de plantar e pescar, o artesanato, as construções antigas, tudo isso é patrimônio. Entendi. Fala um pouquinho mais sobre esse patrimônio. Patrimônio é a herança que define quem você é. São as construções antigas, as festas, as tradições. Tudo isso conta a sua história. E cada pedacinho, Mong, ajuda a formar sua identidade. Sem eles, nos tornamos uma cidade qualquer. Só um amontoado de prédio com pessoas vivendo apenas para trabalhar, sem viver a cidade com a mesma coletividade de antes. Tá, mas o que essa mistura toda tem a ver comigo? Você é tudo isso, Mong. Sua Mata Atlântica, sua diversidade, seus moradores, suas ruas, tudo. E para entender quem você é hoje, é importante lembrar quem você foi e no que está se transformando. Então, eu posso escolher quem eu vou ser? Não, Mong. Essa escolha é grande demais para uma cidade fazer sozinha. Todos nós, seus moradores, temos que cuidar de você e decidir juntos como será o futuro, porque ele não é só nosso, mas também de quem ainda vai chegar. Então eu vou começar a dizer que eu sou a Mata Atlântica e a diversidade. Isso é verdade. E você é muito mais. Entendo que esteja confusa ao buscar sua identidade. As transformações ocorreram de forma tão rápida. Lembra do Jundu? Ele cobria a orla da praia até não muito tempo atrás. Agora tem prédio pra todo lado. A restinga era fundamental para proteger a cidade das marés. Mas quase ninguém pensou nisso. Exatamente. Esse é um ótimo exemplo de que precisamos entender melhor as coisas antes de alterar a paisagem. A restinga é essencial para controlar as cheias do mar. À primeira vista, parece apenas um mato abandonado, mas, na verdade, ela protege a cidade. Já os prédios próximos à praia... Bem, cientistas estão alertando que, nos próximos anos, o nível do mar deve subir bastante e essas construções novas poderão ser comprometidas. É uma contradição. O centro recebeu melhorias antes de nós. Na minha época, nem telefone tínhamos. Eu precisava caminhar vários quilômetros até a Nossa Senhora de Fátima só para usar o único telefone privado e chamar uma ambulância em emergências. Isso em 1980. E agora, parece que o centro será o primeiro a sentir as mudanças. Mas dessa vez serão catástrofes climáticas. Imagens de reportagens. Veja, Mong, você é um dos muitos territórios do Brasil que enfrentam desafios. No ano em que este documentário foi gravado, 2024, testemunhamos o sul do país inundado, com milhares de pessoas perdendo suas casas,
Logo depois, diversas florestas ardendo em chamas em um ritmo alarmante. E não pense que isso acontece apenas aqui. Outros países também enfrentam crises sérias. Os Estados Unidos sofreram um dos piores furacões do último século. Várias nações lidaram com inundações sem precedentes. Até mesmo choveu no deserto. E claro, não podemos esquecer das guerras no Oriente Médio. Portanto, não podemos afirmar que esses problemas são exclusivos de Mongaguá. A humanidade, apesar de seus avanços, ainda está aprendendo a navegar neste mundo complicado. Os povos indígenas já falaram sobre isso. A gente não está respeitando a natureza e também não está convivendo bem com as diferenças entre os seres humanos. Como disse Davi Copenaua, se a gente continuar assim, o céu vai desabar. Então, não sou eu o problema? Mas eu não sei se eu fico feliz ou fico triste com isso. Calma, Mong. Os seres humanos também conseguiram realizar muitas coisas boas. Existem regiões no Brasil e no mundo que mudaram suas maneiras de viver e assim reduziram suas dificuldades. Os avanços na infraestrutura, como as ferrovias, rodovias e iluminação, trouxeram melhorias em diversos aspectos para a população. Lembro que antes dessas melhorias, o rio dividia a cidade no meio. Uma das lembranças mais marcantes que tenho é das procissões religiosas que eram muito intensas. Os fiéis não conseguiam seguir todo o percurso até a capela. Então construíram a ponte pêncil de Mongaguá. É uma pena que hoje ela não existe mais. Foi demolida para dar lugar à Avenida São Paulo. Mas quem vai ao centro ainda consegue ver as estacas antigas da ponte. Eu sinto que a infraestrutura avançou bastante em mim. Mas por que parece que não é igual em todas as minhas partes? Porque ainda não chegou para todos. A urbanização de Mongaguá foi rápida e o boom imobiliário tomou conta da cidade. Somos a segunda cidade de São Paulo com mais casas vazias, sendo que está aumentando o número de pessoas sem ter onde morar. É triste saber que essas casas foram construídas sem planejamento, sem uma arquitetura diversificada. Os terrenos estão cobertos de cimento e não há espaço para o escoamento da água. Meus rios costumavam fluir sobre mim, mas agora reclamam que não tem para onde ir e transbordam. E isso afeta os mais pobres. Comecei a trabalhar aos 12 anos. Sem transporte, dava o meu melhor, mas nunca consegui um emprego melhor. Para trabalhar na prefeitura, por exemplo, é uma luta. Hoje, onde vivo, lá no Areião, enfrentamos despejos, irregularidades e falta de saneamento básico. Socialmente, há uma grande diferença nas oportunidades de estudo e emprego. Algumas pessoas ainda não entendem, como aqueles que dizem que todos têm as mesmas 24 horas e que é só se esforçar mais. Eu me esforcei bastante, mas as mudanças afetaram meu jeito de trabalhar. Insisto na pesca artesanal porque sou teimoso, enquanto outros pescadores optam por tecnologias que já mencionei anteriormente aqui. Mong, para fazer esse documentário, entramos em conflito assim como você. Afinal, você é a nossa cidade. O Peguatá ama viver aqui, mas descobrimos algo interessante. E o que é? No passado, pensávamos que os avanços tecnológicos fariam a gente trabalhar menos. A humanidade alcançou coisas que nem imaginava, mas parece que hoje trabalhamos em funções que nos deformam e não nos emancipam. Estamos vivendo surtos de ansiedade e depressão.
Era para as coisas estarem melhores, considerando tudo o que conquistamos. E mesmo com tanta gente, consumo, exploração da natureza, ainda faltam empregos e oportunidades aqui. Muitos jovens acabam recorrendo à venda de drogas como saída. Dizem que Mongaguá é uma cidade de aposentados, né? Sou uma idosa? Sabe que faz pouquíssimo tempo que começaram as mudanças profundas. E você, como cidade, ainda é uma criança. Precisa brincar de sonhar e aprender a criar caminhos justos. Acho que sei quem quero ser. Não quero ser só urbana ou injusta. Sou também a natureza e as novas tecnologias. Bom, só pensei até aqui. E posso te dizer mais? As pessoas gostam de te visitar pelas belezas naturais, rios, cachoeiras e praias. Você tem um enorme potencial turístico, graças à sua natureza e diversidade cultural. Cultura é importante? Sim, cultura é essencial para a nossa identidade e turismo. Ela enriquece as opções para os visitantes, mostrando que nossa cidade é rica. Além disso, proporciona renda, lazer e bem-estar à população, tornando os indivíduos participantes da cidade. A cultura é um direito do cidadão, envolvendo a economia, qualidade de vida, lazer, saúde e educação. Aliás, o investimento em cultura possibilitou a produção deste documentário. Se a cultura melhora o turismo, então eu estou a bordo. Eu sonho com uma Mongaguá no futuro, em que o turismo seja tão forte quanto no passado. Sim, um futuro com melhor qualidade em educação, saúde e infraestruturas que preservem o nosso passado e identidade. Futuro onde o emprego seja para todos e onde a juventude tenha incentivos para ficar na cidade. Que seja uma cidade que não esqueça os povos nativos, que possamos ser ouvidos e que minha gente tenha espaço para participar das decisões. Na aldeia do Itaoca, não temos ganância individual, somos coletivos, plantamos para todos. O pouco que ganhamos é compartilhado. Se está bom para um, deve estar bom para todos. Então, meu sonho é que, no futuro, minha gente não sinta falta de algo. Que o passado seja preservado, acolhendo também o futuro e as suas mudanças. Quero que meus visitantes cheguem e me sintam não só como praias, rios e cachoeiras, mas como um povo com cultura, história e lutas. Que ao perceberem minhas individualidades, se divirtam, criam boas memórias, afetos e aprendam com a minha diversidade, me respeitando. Sou a cidade, sou a mata, o centro, a periferia e as aldeias. Sou a praia e a conservação dos passados e os traços do futuro. Não quero me tornar apenas uma cidade cheia de prédios e casas vazias, enquanto muitos de mim não têm onde morar. Vocês acham que eu estou sonhando demais? Não, Mong. Você está sonhando o suficiente. E você que está assistindo? Como imagina o futuro de Mongaguá? Sobre o fundo branco, no centro da tela, está escrito: Como imagina o futuro de Mongaguá?